Estamos chegando para mais uma aula de história. Que bom estar recebendo vocês aqui, começando mais uma semana. E a gente hoje na nossa aula a gente vai dar continuidade, né? Nós vamos corrigir a atividade que eu pedi que vocês fizessem para a gente aí na aula anterior, que foi sobre a finalização da civilização africana. E também eu vou começar a fazer uma introdução da nossa matéria nova. Nós vamos começar a estudar na apostila número 3 de vocês sobre a colonização europeia aqui na América, como que foi. Foi de várias formas, teve tanto portuguesa, teve espanhola, teve inglesa, teve de outros territórios, mas a gente vai dar uma introdução na matéria ainda hoje sobre como que foi essa colonização. Mas antes da gente começar então a falar dessa colonização, eu convido vocês a pegar a apostila de vocês na página 74 e 75, no qual eu pedi que vocês fizessem para mim os exercícios número 9, o 10, o 11, 12, para a gente finalizar aí sobre a história da África. E só lembrando, sexta-feira agora nós temos simulado, tá bom? Nós temos simulados de humanas. E no finalzinho da nossa aula de hoje, eu já vou dar uma pincelada para vocês aí, qual a matéria que vai cair no simulado de vocês, para quem quiser já dar uma olhadinha, dar uma retrospectiva na matéria, pegar o esquema, dar uma lida direitinho, para já começar a estudar aí para o simulado de sexta-feira, tá bom? Então vamos lá, pegaram a apostila? Todo mundo com a apostila em mãos? Então vamos lá. Exercício número 9. Tinha um texto, né? Eu vou ler o texto para vocês o que fala. Ó. Em sua maior parte, o continente africano só aparece como tema marginal aos processos históricos europeus e aos americanos. Tráfico negreiro, o comércio triangular, imperialismo, descolonização da Guerra Fria, um tratamento secundário que revela e reforça uma visão eurocêntrica da história. Então quer dizer que a África aparece, né, para o resto do mundo só dessa maneira aqui que eu acabei de ler para vocês. Aí a pergunta da 9 é o seguinte: explique a crítica e apresentada no texto o que se refere à história da África. Qual que é a crítica então que apresenta aqui no texto? Que eu já até comecei a responder para vocês. Seria a crítica que a África para a gente só aparenta um território com marginalidade, com pobreza, com fome, e que o povo europeu só desfruta de coisas boas lá. E é justamente a crítica do texto aí. Aí se você colocou como resposta que critica a parte ruim da África e o europeu só desfruta das coisas boas, ó, tá certíssimo, tá correto aí a sua resposta, tá bom? E se não fez, vamos complementar aí, vamos corrigir para deixar tudo certinho. Número 10. Apresente as visões que os europeus traçaram sobre a África e os africanos nos seguintes períodos. Por exemplo, qual a visão que o europeu traçou da África na Idade Média e na letra B no século XIX? Na Idade Média, a imagem que o europeu tinha da África era de quê? Que a África só tinha animais. África e animais, mais nada. Então pode colocar como resposta aí da letra A, animais e africanos. Já no século XIX, a visão era o quê? Era preconceituosa, era meio que de racismo contra os africanos, porque o homem branco se sentia mais superior relacionado ao africano. Então a letra B, uma visão preconceituosa dos europeus, é a resposta da número 10. A atividade 11, 12 e 13 tinha que ler um texto, e o texto fala justamente sobre o filme da Pantera Negra, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver. E é justamente, né, o filme da Pantera Negra é uma crítica e que fala que bom, né, que eles tiveram a ideia de inventar um super-herói que fosse negro, que é o Pantera Negra. E o texto fala sobre isso. E vamos então nas perguntas então relacionadas ao texto, na número 11. A número 11 fala o seguinte, ó: o filme Pantera Negra foi baseado nos quadrinhos publicados por Marvel Comics pela primeira vez no ano de 1966. O enredo chamou atenção por apresentar um super-herói de ascendência africana. Elabore uma hipótese para explicar a importância de existir uma obra que é o principal personagem possui ligações com o continente africano. Então, qual a importância, né, desse autor fazer aí, no caso, uma obra que, no caso, colocou um africano como destaque? A resposta seria o quê? Seria frisar a importância da história da África para o seu povo, porque até então a visão que tinha era de sofrimento, da pobreza, da marginalidade e não também de cultura positiva que ele tinha. Então, pegar e fazer um super-herói baseado, né, no africano, seria para quê a resposta?
frisar a importância da história da África para o seu povo. E a 12, ó, estabeleça uma relação entre os produtos culturais como cinema, música, quadrinhos e as transformações ocorridas nas respectivas sobre o continente africano. Então, o que você poderia colocar como resposta aí? Por causa do avanço cultural do africano com relação ao quê? À dança, às comidas, aos vestimentos, né? E tudo isso aí traz essa relação aí, né? Por quê? Porque a visão que talvez a gente tinha da África era daquela questão pesada do sofrimento. E não, sim, eles trazem para a gente essa coisa positiva, como cultura, dança e algumas mudanças que ocorreu então no seu tempo. Tá aí a resposta da letra da número 12. Então, na número 13, que é a última questão, tem a letra A e a letra B. A letra A, a pergunta é o seguinte, ó. Relacione a imagem com a teoria do darwinismo social. A imagem, vocês pegaram a postura de vocês aí, retrata aí uma negra com uma mão, né, para cima assim, uma senhorinha, né, uma outra senhora com um bebê no colo e um rapaz encostado então numa porta. Então, qual que seria então a pergunta da letra A relação da imagem com a teoria do darwinismo social? O que seria o darwinismo social? O Charles Darwin falava da questão evolucionista, que o ser humano vai evoluindo no decorrer da sua trajetória. E essa imagem relaciona o seguinte, o que você poderia ter colocado como resposta? Seria uma negra agradecendo por ter um neto branco, porque a tendência seria sempre ter, né, origem aí de filhos negros. E ela está aí agradecendo por ter ganhado um filho branco, um neto branco. Por quê? Porque o branco mostra a superioridade com o negro, e com isso talvez o neto dela não ia sofrer tanto, né? Então tá aí, ó. Resposta: a negra agradece por seu neto ter nascido branco, que seria então uma raça superior. Letra B. Qual o impacto dessa teoria para o Brasil, para o nosso território aí? Para o Brasil, seria o quê, gente? Teve uma época que para acabar, né, com essa questão que só tinha negro, índio, né, enfim, aqui, começou então a buscar imigrantes europeus para trabalhar aqui no nosso território, aqui no Brasil. Aí vieram italianos, vieram para cá portugueses, né, enfim, né, vieram vários imigrantes europeus para cá. Então, qual que é então, né, esse impacto aí para a teoria do Brasil? A resposta: para o Brasil era necessário branquear o país, e com isso vieram então os imigrantes, né, que é uma coisa, vamos combinar, muito preconceituosa e não muito legal da gente se ver, mas realmente aconteceu isso na nossa história, tá bom? Tá aí, meninos, corrigido, né, as nossas atividades, atividade 9, 10, 11 e 12 da apostila de vocês. Hoje, então, nós vamos começar, então, a apostila de vocês número 3, tá? A apostila número 3 é bem legal porque a gente vai poder trazer mais para a nossa atualidade. Nós estudamos na 2 grandes navegações, reforma religiosa, finalizamos aqui a história da África. Na apostila número 3 a gente vai saber um pouco da origem do homem americano, né, como que o homem veio parar aqui de fato, e vamos entender quem foram os primeiros povos, a colonização, como tudo aconteceu. Antes da gente entrar na colonização europeia, né, na América, na questão portuguesa, na questão espanhola, é preciso a gente rever e entender um pouco sobre a origem do homem americano. Quando a gente fala na origem do homem americano, a gente fala o seguinte, né? Quem foi o primeiro homem a chegar aqui na América? A gente sabe que quem descobriu o continente americano foi o Cristóvão Colombo, mas quem foi o primeiro homem a chegar aqui na América? E essa matéria aqui faz a gente clarear um pouco sobre essa questão. Olha lá. A saída do Homo sapiens para o mundo ocorreu a partir do continente africano. Então já adianto para vocês, é bacana a gente estudar sobre a África para depois cair nessa matéria aqui. Porque lembra que eu falei com vocês que a África era o berço da humanidade? E como de fato é. A África, de lá surgiu raça, né, a raça africana, para vários territórios, inclusive aqui para o continente americano e até mesmo para o Brasil. Da África para a Europa e para a Ásia. E foi justamente isso que aconteceu. De lá surgiu então, né, várias etnias, várias comunidades oriundas então da África. O homem saiu da África e veio para esses territórios como a Ásia e como a Europa. Vamos entender então um pouco da pré-história brasileira, tá? Se a gente for analisar, né, a nossa pré-história aí começou há um tempinho atrás, até mesmo antes dos índios. Porque quando a gente fala em descobrimento do Brasil, quando a gente fala do nosso início, da nossa história, a gente sempre lembra do Pedro Álvares Cabral e das tribos indígenas que ele encontrou aqui. E não é justamente isso, não. Vamos conhecer então um pouco aqui
da história do Pilo Ande. Quem que seria o Pilo Ande? Em 1843, ele fez uma descoberta, e a descoberta era o seguinte: ele encontrou ossadas humanas misturadas com alguns animais, e ele deduziu que talvez aquela ossada se tratava de um ser humano. E por que não aquele ser humano ter habitado a uma parte do nosso continente americano? Principalmente aqui em Lagoa Santa, no nosso estado aqui de Minas Gerais, que a gente vai ver. Aí a maioria desses estudiosos aí pensava o seguinte: será que ele está certo? Será que ele não está? Será que é uma dedução que ele está tendo? Será que o Pilo Ande está legal da cabeça ou não? Aí começou então a aprofundar e vieram então aos estudos para descobrir se realmente existiu vida nesse território aqui em Lagoa Santa, aqui em Minas Gerais, antes dos índios. Aí começou então, né, uma procura, começou então alguns estudos aí. Esses estudos foi baseado em alguns documentos que eles encontraram. Quais seriam esses documentos? As artes rupestres, que a gente estudou lá no 6º ano, o sambaquis, que era aquelas montanhas, né, que geralmente era encontrado ali como moluscos, algumas cascas, que eles começaram a investigar e viram também que poderia ter algum vestígio ali de ser humano. E começou então essa investigação através de arte rupestre. Então, o que veio acontecer? Uma dedução que 2 fósseis que ficou conhecido, um batizado de Lucy e o outro batizado de Luzia, que foi encontrado aqui no nosso território brasileiro. Mas antes da gente entender um pouco da Luzia, a Lucy, né, que no caso aí, foi encontrada então e foi detectado em 1974 que os estudiosos achou esse esqueleto e que esse esqueleto poderia ser de uma africana que saiu lá da África e veio então tentar uma qualidade de vida melhor aqui na América. Antes da gente entender então sobre a Luzia, vamos entender então sobre a Lucy, e eu separei esse vídeo, bem legal essa reportagem, que mostra pra gente um pouco da história dela, para depois a gente falar sobre o fóssil Luzia. Vamos acompanhar. Divulgar uma descoberta importante que é capaz de ajudar no entendimento da evolução humana. Um enigma da humanidade pode estar escondido num quebra-cabeça. Cientistas juntaram os pedaços de Lucy, um dos fósseis mais antigos e completos dos nossos ancestrais. Usaram scanners e computadores para encaixar centenas de fragmentos de ossos e acreditam ter esclarecido como Lucy morreu mais de 3 milhões de anos atrás. Ela teria caído de uma altura de mais de 12 metros, provavelmente de uma árvore. Depois de bater com os pés no chão, teria se projetado para frente e usado os braços para se proteger. Os pesquisadores dizem que essa queda explicaria várias fraturas do esqueleto. O fóssil foi descoberto na Etiópia há mais de 40 anos e até agora a forma como Lucy morreu sempre foi um mistério. Os detalhes sobre ela podem ajudar a entender o nosso caminho até aqui, dos ancestrais que viviam em árvores até se adaptarem a andar no chão sobre 2 pernas. John Kappelman, antropólogo da Universidade do Texas, é um dos responsáveis pelo estudo. Ele explica que Lucy, um hominídeo da espécie Australopithecus afarensis, provavelmente já combinava a vida nas árvores com a vida no chão. Alguns cientistas não estão convencidos. Acham que não dá para provar que Lucy morreu assim. John Kappelman diz que o fóssil tem sinais muito parecidos com as fraturas em pessoas que sofrem quedas grandes. É muito convincente. Estou certo de que foi isso. Beleza, gente. A Lucy, então, né, foi aí detectada nesse ano de 1978 como um fóssil que veio lá da África e veio parar aqui então no nosso território americano, não precisamente no Brasil. Mas como que ela conseguiu chegar aqui? Como que ela conseguiu então sair de um território tão longe, que né, o continente africano tão longe, e veio parar no novo continente aqui que seria o americano? Tem 2 hipóteses que explicam para a gente a chegada desse negro, a chegada do africano aqui no nosso território. Na verdade, são 2 hipóteses. Você pensa assim, mas qual que eu devo acreditar? Em uma ou em outra? Na verdade, a gente tem que chegar nas nossas deduções e compreender que uma ou outra pode estar certa, se a gente for analisar. Quais seriam essas 2 hipóteses? Que ela deveria ter atravessado o Estreito de Bering. E como seria então o Estreito de Bering? Esse Estreito de Bering ele fica situado entre a Sibéria e o Alasca. E ela tinha aproveitado então o nível da água que baixou e atravessou e veio parar aqui na América. Essa é uma das hipóteses que é chamada então Estreito de Bering. A outra hipótese seria então a transoceânica. O que seria a transoceânica? Que ela deveria ter chegado aqui no nosso continente pelo mar, navegando, né?
Eu particularmente talvez acredito mais que ela veio navegando do que veio, né, andando, aproveitou o nível da água que baixou. Mas tem estudiosos que falam que na Estreito de Bering uma parte ela navegou e outra parte ela veio andando quando aproveitou então que a água baixou e tinha um estreito de terra e ela atravessou. Então tem essas duas hipóteses que falam para a gente que um homem, né, africano veio parar aqui na América. Ou veio andando ou veio navegando. Estreito de Bering ou a Transoceânica. Aí pergunto para vocês, qual que eu devo acreditar? Qual que seria mais importante? Aí eu separei esse videozinho que mostra para a gente também um pouco sobre qual você acha que é a versão mais concreta. A Transoceânica ou a do Estreito de Bering. Vamos conferir que é bem interessante. Europeus chegaram à América, ela já era povoada. Existe uma grande discussão acerca do modo pelo qual o homem conseguiu chegar ao continente, tendo em vista que não havia ligação desse com outro continente por meio de terras emersas. Atualmente, existem duas teorias que tentam explicar a chegada do homem ao continente americano, a teoria transoceânica e a teoria de Bering. Segundo a teoria transoceânica, há cerca de 10.000 anos os homens que habitavam a Polinésia, na região da Oceania, se locomoveram em direção à América do Sul em pequenos barcos. Esses teriam se movido por meio das correntes marítimas que os conduziram. De acordo com a teoria de Bering, o homem teria chegado à América através do Estreito de Bering, localizado entre o extremo leste do continente asiático e o extremo oeste do continente americano. Os dois pontos se encontram separados por 85 quilômetros. Segundo essa teoria, a chegada do homem ao continente americano ocorreu há aproximadamente 50.000 anos, quando nômades asiáticos atravessaram o Estreito de Bering, que nesse período encontrava-se congelado em razão da era glacial, formando assim uma ponte natural entre os dois pontos. A partir daí o homem migrou até a parte meridional do continente americano. Essas são teorias que possuem maior aceitabilidade. Tá, gente, essas são as duas, né, que aceita mais possibilidade, a do Estreito de Bering ou a Transoceânica, tá? Vocês viram que ela andou mais de 80 e poucos quilômetros, no caso aí, para chegar aqui na América. E logo depois, né, da Lucy e depois da Luzia, que a gente vai falar sobre ela, outros também vieram atrás. Então vamos lá, descoberta do americano e no caso aqui no Brasil, como que foi? Segundo Walter Neves, que ele é um arqueólogo, ele revelou que o fóssil mais antigo aqui seria quem? Seria então, no caso aí, a Luzia. E por que eles batizaram então o nome então de Luzia? Devido a Lucy, que era o nome batizado lá. Traduzindo então para nós aqui, colocaram então o nome dela de Luzia, que é em homenagem a Lucy, que é esse fóssil aqui que foi encontrado. Eles pegaram o fóssil, o crânio daquele fóssil, e fizeram então, né, em laboratório, né, esse trabalho que chegou aos seguintes traços. Se a gente for analisar, gente, a gente não tem dúvida que se trata de um africano. Olha só, todos os traços aqui é de origem africana. E foi feita então essa pesquisa, esse trabalho no laboratório e fez com que, né, chegasse então essa dedução e essa conclusão então que a Luzia seria então, né, também um fóssil que veio da África e veio aqui para o Brasil. A Niede Guidon, que também é uma arqueóloga, né, ela descobriu um sítio arqueológico chamado então Pedra Furada. E nesse sítio arqueológico também faz várias menções falando e dizendo sobre essa questão da vinda do homem aqui para a América, da origem do homem americano. Mas sobre a Niede Guidon, sobre essa questão aí, né, se foi verdade ou mentira, se ela concorda com o Walter Neves ou não, nós vamos observar então na nossa próxima aula. Nossa próxima aula, então, a gente vai falar um pouco sobre a Niede Guidon e vamos falar sobre essa questão, o olhar dela sobre a origem do homem americano. Vou parar por aqui e prometi te falar para vocês qual vai ser a matéria que vai cair no simulário de vocês no simulário de sexta-feira. Além de cair sobre a história da África, a gente estudou, né, na aula passada, vai cair sobre as grandes navegações. Então as duas matérias vai cair no simulário de vocês. As grandes navegações
e a história da África, que a gente terminou até corrigindo a atividade de hoje. Quem quiser já começar a dar uma estudada, vai ser muito mais fácil para fazer o simulado na sexta-feira, ok? E na próxima aula, então, eu continuo explicando para vocês sobre essa questão da origem do homem americano e sobre essa colonização aqui na América, tanto na parte portuguesa e também na parte espanhola. Vou deixar um esquema para vocês copiarem no caderno de vocês a nossa matéria nova, tá bom? Copia e me mande a foto logo depois, ok? Então, um grande abraço para vocês e espero vocês na nossa próxima aula.